Muito boa noite, senhoras e senhores. Espero que assistam meu canal. Tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um panorama de abertura. Panorama esse para o dia 14 de maio, quarta-feira, tá? Tivemos hoje ali, antes de mais nada, né? Já chega deixando aquele like maroto. Se você for novo aqui no canal, já clica aí no botão inscrever para você não perder nenhum dos panoramas. E antes de mais nada, eu quero agradecer o Juliano Brigato pelo donate. Muito obrigado, meu querido. É um prazer inenarrável estar aqui todos os dias servindo a você. Então, bora que bora, já estamos ali com o nosso Ibovespa na tela. Nosso benchmark, o termômetro de mercado aí para as operações de renda variável no Brasil. E tivemos ali, por fim, né, hoje, a movimentação ali que rompeu de fato a estrutura do gráfico diário, do gráfico de 4 horas. Vamos colocar aqui no gráfico de 4 horas para a gente relembrar ali toda essa movimentação que nós tivemos. Começando a partir daqui, onde nós temos o movimento de impulso, movimento de mitigação, movimento de impulso, movimento de mitigação, e aí tivemos um novo movimento de impulso que veio para renovar as máximas históricas e dar continuidade neste movimento. Então, hoje a gente concluiu ali o rompimento dessa estrutura do gráfico de 4 horas, do gráfico diário e semanal, certo? Comentei com vocês ali recentemente dessa movimentação do Ibov aqui, onde ele estava trabalhando aqui no 136.500, estava aqui consolidando, e a gente poderia ter ali provavelmente um movimento de rally, base, movimento ali novamente de rally, um movimento de alta, né? A gente só teria a correção se o mercado viesse trabalhar aqui para baixo dessa regiãozinha de demanda que segurou ali o preço, certo? Então, no dia de hoje, não deu para encaixar ali uma operaçãozinha compradora legal, certo? Praticamente ali o Ibovespa terminou quase que o dia nas máximas, não tem uma expectativa ainda de fazer vendas. Vamos olhar o que a gente tem aqui, que aconteceu no dia de hoje. A gente vai olhar para o dia ali de amanhã, tá bom? Então, vamos lá aqui, gráfico de 5 minutos, já direto na tela. A gente estava trabalhando ali em cima daquela região do 138, certo? Falei para vocês aqui que o mercado acima do 138 ainda ele teria ali uma expectativa mais altista, e eu fiquei atento ali para uma possibilidade de compra, porém ele não veio fazer ali um reteste, né, nas regiões de compra. Chegou muito próximo aqui durante a notícia de chegar a tocar aqui na região do 200, mas não tocou. E aí eu acabei trabalhando numa ponta vendedora nessa primeira regiãozinha de oferta que tinha aqui de um fractal menor, que até de fato ali contra a expectativa do principal movimento, mas justo ali na intenção de repente, né, dentro dessa venda, o mercado descer, manipular ali o fundo, as mínimas, e aí a gente conseguir virar a mão na compra. Acabou que essa venda andou só um pouquinho ali ao meu favor, não desenvolveu legal. Depois eu tentei mais uma vendinha aqui ainda para tentar pegar um movimento de descida, quando ele veio nessa região aqui, que nós tivemos ali uma troca do dinheiro de mão, deu uma configuraçãozinha ali de venda também nessa região, mas não evoluiu muito, né? Não evoluiu nada ali praticamente, não deu para fazer ali uma situação boa. E aí depois que ele rompeu aqui novamente a máxima, né, do dia, aí eu já estava ali mais orientado a trabalhar na ponta compradora, buscando ali as menores estruturas para poder fazer alguma compra. Mas, mesmo aqui nas menores estruturas, ele não deu muita... Na verdade, não deu nenhuma oportunidade de compra, né? Nós tivemos aqui o rompimento dessa máxima, validando aqui este fundo. Ele não volta aqui no 430 para poder
dá a oportunidade de compra, ele sai subindo aqui até os 140,780, faz aqui uma pequena correçãozinha, sem fazer aqui nenhuma estrutura, sem fazer nada aqui praticamente, consolidou por um bom tempo aqui, e aí lá na comunidade eu comentei sobre a possibilidade novamente, como ele não tinha quebrado estrutura, então aqui em cima nós teríamos liquidez descansando, certo? Então o mercado poderia aqui voltar de novo na máxima para eliminar essa liquidez ali que ele havia deixado nessas máximas ali. Seria o pessoal que fez a venda ali, caçando topo, né? O mercado vem, stopa ali novamente a venda, quebra novamente uma estrutura menor, validando aqui essa região de fundo. Então, a primeira situação que nós temos aqui para amanhã é esse último movimento aqui de alta dos 140 até essa máxima ali do dia, certo? Então, amanhã, se o mercado permanecer negociando acima aqui dos 140, a gente teria aqui ainda uma continuidade do movimento de alta, certo? E aí, se porventura ele abrir com gap de baixa, perdendo essa estrutura, aí a gente poderia ter aqui uma situação vendedora acontecendo, tá? Mas ele precisaria primeiro perder essa região aqui dos 140, fazer uma mitigação, gerar uma oportunidade para poder vender e a gente começar a corrigir um pouco mais, certo? Mas a princípio ainda predominância, fechou o dia aí com a predominância ainda compradora no índice, beleza? Então marca essas estruturas aí, vamos marcar aqui, ó. Vamos voltar para o gráfico de 5 minutos de novo. Então aqui, ó, vamos marcar rompimento aqui deste topito, né? Ele limpou aqui a liquidez deste topo. Nós temos aqui um minor boss, uma quebra de estrutura pra gente secundária. Teve quebra de estrutura aqui, mas não vou marcar agora não. Vou marcar só o que interessa aqui por enquanto. O fundo lá do 138 foi validado. Ok. Então nós temos aqui este fundo aqui como nosso primeiro ponto de controle para o início de uma reversão ali, para o início de uma correção, tá? Para mudança da estrutura secundária. Então nós temos a validação aqui deste fundo como uma zona de compra. Bom, então bloco de ordens aqui, comprador nesta mínima. Que mais? Deixa eu ver aqui, deixa eu puxar aqui uma régua aqui pra gente ver o prêmio de desconto aqui, ó. Prêmio de desconto, o mercado já veio mitigando ali abaixo dos 50%. Até daria pra gente pensar que... Até daria pra gente pensar aqui também nessa outra regiãozinha aqui, ó. O mercado praticamente já quase fechou em cima. Vou voltar no 15 minutos aqui, deixa eu ver se eu... Não ficou legal. No 10 não dá pra ver, então seria aqui no 5. De certa forma aqui a gente tem uma base aqui, tá, turma? O mercado aqui praticamente fechou, ó. Daria para marcar aqui essa região toda aqui como uma região de base, uma região de demanda, que a gente tem um movimento de alta, uma base e outro movimento de alta. Vou marcar essa região toda aqui, vamos ver que o mercado, como é que ele abre amanhã, mas essa aqui ele praticamente já fechou em cima dela. E aí seria interessante ali ele fazer uma manipulação, né? Manipulação de fundos ali, uma indução dos operadores ao erro. Então, a princípio aqui ele desceu meio escadinha, não gerou ali muitas situações. A gente teria aqui
uma breve situação aqui de indução, né? Ó, de o mercado cai, começa a deixar padrões, finge que vai subir e aí rompe ali a mínima dessas regiões em cima dessa região aqui de demanda. Tem uma leve induçãozinha aqui na execução dessa região aqui de demanda. Vamos ficar atento ali, de repente, se o mercado abrir aqui dentro e estiver muito favorável para compra, a gente já sai batendo ali o dedinho na compra. Então, os 2 pontinhos a princípio aí da estrutura compradora. Se o mercado perder estrutura e virar para uma situação de venda, a gente vai ter que identificar ali qual que vai ser o ponto do nosso interesse. Então, a estrutura de venda tem que aguardar ele formar essa fractal. Beleza? Então, índice tá aí. Dolores. Vamos lá pro Dolores. Dolores. Dolores hoje caiu, né? Pra caceta. Abriu ali exatamente em cima da regiãozinha aqui da compra. Então, quem fez a comprinha logo na abertura, pode ser que tenha pegado ali uns pontecos, né? Ele abriu aqui em cima do 86, do 87. Teria sido válido aqui a comprinha, acabei não fazendo. Fiquei esperando aqui para comprar no 76. Fiz a comprinha no 76, chegou a andar ali até um pouquinho ao nosso favor. Fiz uma parcial ali e stop gain. E infelizmente, né, na perda aqui do 66, aí já desconfigurou ali toda a situação para compra, né? Abaixo do 66 aqui eu já falei pro pessoal, ó, não compra mais, que abaixo do 66 já não faz mais sentido ele vir aqui para baixo, ele quebraria aqui uma série de estruturas, né? Já não fica muito legal que ele tivesse ficado abaixo do 687, né? Ele já começa a quebrar a estrutura no 687, mas ainda eu estava aceitando o quê? Uma possibilidade de um sweep, fechamento aqui da ineficiência, o teste nessa região de bloco, e aí o mercado voltava com tudo para cima ali, saindo, rasgando o giraia para cima. Isso eu aceitava, era aceitável um sweep nessa região do 687. Mas ele perdeu 666, aí já não fazia mais sentido em comprar. Tá? Então abaixo do 666, aí era a reversão mesmo do fractal, que o mercado poderia descer. E aí mais nem aquela região do 655, que anteriormente a gente estava comentando ali também para uma possibilidadezinha de compra, tinha uma região de muita liquidez aqui no 64, nem aqui eu já falei, ó, não compra mais porque não tem sentido, o mercado pode até dar uma segurada aqui de leve, mas não tem mais sentido em comprar, o mercado já perdeu ali as características do movimento de compra, então ele vai descer ali e provavelmente comentei com eles que o mercado iria chegar nessa região aqui dos 620, onde nós tivemos aqui o sweep da liquidez, o início do movimento ali de alta, né? Essa região aqui ela foi validada no gráfico de 60 minutos aqui como uma região de demanda, um bloco de ordens aqui comprador. Comentei que o mercado iria chegar nessa região, ele chegou nessa região, tocou ali a mínima do dia, ficou no 619, só que eu já não teria interesse em comprar, como eu comentei, abaixo do 666 não fazia mais sentido fazer compras, teria que esperar ali o mercado quebrar a estrutura na alta para começar ali a pensar no movimento de compra. Enquanto isso, abaixo do 666, abaixo do número do tinhoso, brincadeira, era para trabalhar numa ponta mais vendedora, né? E aí fechamos ali o dia com a mínima no 619, o mercado voltou aqui já para a região onde ele estava consolidando ali anteriormente. Nas menores estruturas, a gente já pode ficar de olho aqui numa situação, certo? Então, essa queda toda ali validou pontos lá para cima na venda, mas a gente fechou aqui próximo das mínimas. Vamos ficar atento no que vai rolar aqui para amanhã, ó. Então, nós temos aqui a perda desse fundo, certo? Nas menores estruturas, nós temos aqui um BOS, uma estrutura de continuidade. E aí, este topinho aqui é o nosso ponto de controle para uma possível reversão, certo? Então, se o mercado vencer essa região aqui amanhã, a gente teria uma reversão aqui da baixa para a alta e a gente teria uma possibilidadezinha
de compra para levar o mercado ali para cima, em cima dessa estruturazinha que seria formada aqui, tá? Ele validaria aqui essa região do 19, a gente teria praticamente aqui uma entrada de confirmação. Vendas, a gente só vai pensar agora lá para cima, tá? A gente tem um fractal aqui imenso. A gente pode pegar aqui o prêmio de desconto dessa movimentação inteira. Você percebe quando você olha tudo aqui, o mercado não deixou outros topos aqui para baixo, uma movimentação bem em linha reta praticamente, né? Ele veio, de certa forma, caindo devagarinho com candles pequenos, mas, de certa forma, íngreme, né? De certa forma, ali sem fazer um zigue-zague. Então, a gente só vai pensar em vendas acima aqui do 677. Abaixo do 677, numa estrutura maior, eu não posso pensar em venda. A gente olhar aqui no 15 minutos, no 15 minutos, a gente vai ter 2 pontos aqui. Tem alguns pontos aqui de interesse, né? A gente pode até marcar esse primeiro aqui, ó. Onde a gente teve uma região aqui de oferta gerada através desse movimento de queda. Para cima a gente vai ter outros pontos aqui de interesse. Aqui eu tenho um bloco de ordens na extremidade. Então, deixarei marcado esses 2 pontinhos ali para pensar na venda. Certo? Então, 691 e lá o topo da estrutura. Uma outra situação aqui, tá, turma? Porque essa compra aqui só vai acontecer se o mercado ganhar essa região de topo. Se ele não ganhar essa região de topo, a gente teria ali uma continuidade do movimento de baixa, certo? Na perda ali deste fundo, ele vale deste topo, certo? Esse topinho aqui na menor estrutura é uma região de venda. Então, se porventura não acontecer este movimento aqui para cima, para quebrar a estrutura, a gente começar a ter um cenáriozinho ali, vou desenhar melhor aqui, ó. O mercado precisaria abrir com gap de alta ou abrir com gap próximo do fechamento ali e vir aqui para cima com movimento de arrastos fortes. Fazer um movimento cadenciado aqui na volta, certo? Um cadenciado ali que ele não demonstra interesse. Gerar uma indução, é uma região onde faz os operadores entrar de forma antecipada e depois capturar a liquidez, certo? Então a gente precisaria ter um movimento semelhante aqui a este aqui, ó. Vamos supor que seja mais ou menos isso. Bom? Aí a gente teria ali uma situaçãozinha de compra. Caso contrário, se o mercado abrir e permanecer negociando abaixo dos 642, a expectativa vai ser continuar as quedas ali sem fazer ainda uma correção desse movimento de hoje. Ok? Beleza? Então, esse é o panorama aí de abertura para o dia de amanhã. Anote os pontinhos do dia de amanhã. Infelizmente aí o dólar não sustentou ali a movimentação de alta que ele vinha desenhando e voltou ali para a extremidade do movimento inicial de alta, o que não seria interessante, né, para a estrutura de alta. A gente começa a ter fundo mais baixo do que o fundo anterior. E isso não faz parte da tendência de alta. Beleza? Vamos ficar atento para uma possibilidade do dólar até perder essa região aqui do 613. E aí, se ele perder essa região do 613, a gente teria ali mais chão ali para o dólar cair. E aí a gente deixa isso para um próximo panorama ali, caso venha a acontecer essa movimentação. Beleza? Então, turma, não esquece de deixar os seus comentários aqui, se você conseguiu ganhar dinheiro no dia de hoje com o panorama de ontem. Desculpa ali pelo horário que eu soltei o panorama para vocês, tá? Vou tentar soltar o mais cedo possível para vocês conseguirem assistir de forma antecipada, né? Que essa é a intenção, beleza? Um grande abraço,
Não esquece de deixar o like e compartilhar este vídeo. E se você quiser fazer também doação para o canal, apoiar este projeto, o link está aí na descrição do vídeo, tá bom? Grande abraço, fique com Deus e um beijo no coração. Tamo junto.